Os problemas com o estopim de fita Maynard levaram à sua eliminação no próximo modelo Springfield. O mosquete raiado Springfield, modelo 1861, tornou-se a arma longa mais usada pelo Exército da União. Ela também seria popular entre os confederados, quando conseguiam pôr as mãos em uma. O novo modelo manteve o cano de calibre 58, mas substituiu o estopim em fita por espoletas individuais de percussão, carregadas a cada disparo da arma. Esse sistema de percussão era mais lento, porém bem mais confiável. O modelo de 1861 também ganhou mira traseira para maior precisão. Os soldados da União adoravam seus rifles Springfield. Os soldados confederados tiveram que procurar em outro lugar. O Sul não tinha o poder industrial do Norte, e após o início da guerra, o governo federal proibiu que fabricantes de armas do Norte vendessem para os estados do Sul. No início da guerra, em 18 de abril de 1861, os soldados da União, baseados no arsenal de Harper's Ferry, atearam fogo nele numa tentativa de impedir que caísse nas mãos da milícia da Virgínia que marchava em sua direção. Os moradores da cidade de Harper's Ferry, que dependiam daquele arsenal para sua renda, apagaram o fogo, salvando a maior parte do equipamento. Os confederados levaram todo o equipamento necessário para fabricar mosquetes e o enviaram para Richmond. No começo do verão, o arsenal de Richmond iniciou a produção de rifles Springfield. Embora o arsenal de Richmond tenha acabado enviando centenas de milhares de armas aos exércitos confederados, principalmente armas de fogo recuperadas dos campos de batalha e reparadas. O arsenal de Richmond nunca conseguiu produzir mais de 1.500 rifles em um único mês. A Confederação precisaria encontrar armas em outro lugar e logo. Os governos da União e da Confederação precisariam comprar armas no exterior, especialmente nos primeiros anos da guerra, mas os rebeldes perceberam isso primeiro. Em abril de 1861, o governo confederado enviou o capitão, depois major, Caleb Hughes para a Europa a fim de adquirir armas. Caleb Hughes se esforçou muito para conseguir fontes de armas e munições. A Confederação não tinha acesso a crédito internacional, mas Caleb Hughes conseguiu comprar armas usando o rei algodão. Milhões de libras de algodão foram trocadas por armas essenciais à Confederação. Em seu diário do escrivão rebelde, publicado após a guerra, o escrivão Joe B. Jones escreveu sobre Caleb Hughes e outros agentes de compras. 23 de agosto de 1861. Ainda não chegaram armas em quantidade da Europa, embora nosso agente escreva que tem várias fábricas trabalhando. O agente dos Estados Unidos comprou o restante. Parece que todo o mundo está no mercado comprando armas. O Sr. Dayton, ministro dos Estados Unidos da América em Paris, adquiriu 30 mil mosquetes de pederneira na França e nosso agente deseja permissão para comprar alguns também. Ele afirma que estatísticos franceses dizem que o mosquete de percussão e raiado não causa mais mortes em batalha do que o antigo mosquete de pederneira de cano liso. Isso pode ocorrer porque se busca um alcance menor com este último. Mas o governo confederado não queria mosquetes de pederneira. Nas diretrizes para os agentes de compras que trabalhavam com Hughes, o secretário da Marinha Confederada escreveu: se você puder comprar 10 mil bons rifles, Enfield, mosquetes com baionetas, faça isso imediatamente, sem se preocupar com o preço. Hughes negociou com os principais fabricantes de rifles da Grã-Bretanha para adquirir o rifle Enfield britânico modelo 1853, também conhecido como Enfield P-53, ele seria a principal arma de fogo do Exército Confederado. Quase 1 milhão desses rifles chegariam da Grã-Bretanha à América durante a guerra, a maioria destinada à Confederação. O Enfield P-53 era um rifle de percussão calibre 58. Ele disparava balas cônicas Minié e era muito bem considerado por sua precisão. Ou seja, a maioria dos Enfields era muito bem considerada.
Graças aos esforços de Hughes, a Confederação conseguiu comprar quase todos os Enfields fabricados por máquinas com peças intercambiáveis. Em carta de 21 de maio de 1861 ao Departamento de Armamentos Confederado, Hughes relatou que, ao chegar a Londres, um tempo muito curto foi suficiente para perceber que, em relação às armas pequenas, não havia nenhuma no mercado com o caráter e a qualidade exigidos. Havia mosquetes para serem comprados em qualquer quantidade, chamados por diferentes nomes. Ouvi falar de não poucas espingardas Enfield. Ao examiná-las, percebi que eram quase todas inúteis. Fiz perguntas à Companhia de Armamentos de Londres sobre a fabricação de espingardas Enfield por eles. Este estabelecimento supera qualquer outro fabricante de mosquetes em alguns pontos e iguala as fábricas do governo em Enfield em todos os aspectos. As espingardas deste local têm peças totalmente intercambiáveis com precisão. Não preciso me alongar sobre a importância do princípio da intercambiabilidade das peças. Esse princípio é reconhecido pelos departamentos de guerra de todas as nações civilizadas. A London Armoury Company é o único local na Europa, além das armarinhas do governo, que adota esse princípio. Proponho adquirir da companhia 10.000 rifles Enfield do mais recente modelo do governo, com baioneta, bainha, bico extra, snapcap e tampão. A Confederação tornou-se o principal cliente da London Armoury Company. Mais de 70.000 rifles e 7.000 revólveres acabariam sendo enviados da companhia para os compradores confederados, embora tivessem que passar pelos navios do bloqueio da União para chegar lá. Os outros rifles Enfield que Hughes considerava, na maioria das vezes, inúteis, geralmente eram enviados em navios para a União. Agentes da União também compraram muitos rifles Enfield, mas Hughes já havia garantido o contrato com a fábrica de armas de Londres. Os rifles Enfield que a União comprou geralmente eram feitos por empresas menores, que montavam os rifles usando peças de vários pequenos fabricantes. As peças não eram sempre uniformes, o que deu aos Enfields má reputação em algumas unidades da União. João Meade Good, do Maine, escreveu: No dia 21 de outubro, mosquetes foram entregues aos homens, e isso serviu como mais uma desculpa para uma reclamação calorosa dos primeiros soldados do Maine. Não tínhamos sido prometidos um novo uniforme azul e mosquetes Springfield. É verdade que tínhamos o uniforme azul, mas olhe para esses mosquetes Enfield com seus canos azulados e uma madeira que ninguém sabe o nome. No entanto, não eram uma arma ruim, diferindo pouco do Springfield em eficiência real, peso, comprimento e calibre, mas muito inferiores em termos de acabamento. O regimento de Gould teve mais sorte que outros. Os Enfields, fornecidos ao 35º Regimento de Infantaria de Massachusetts, estavam realmente defeituosos. Os bicos do mecanismo de disparo eram frágeis e se quebravam quando atingidos pelo martelo da arma. Mas os rifles foram usados em toda a Confederação e provaram ser armas confiáveis. A Lorentz austríaca foi a próxima arma de fogo importada mais comum. Era originalmente calibre 54, mas costumava ser adaptada para 58. Bem conceituada na Europa, a Lorentz logo foi comprada por agentes da União e dos Confederados que buscavam armas no continente. Mais de 225.000 foram compradas pela União e 100.000 pela Confederação. Leander Stilwell, um soldado dos 60 e o Regimento de Infantaria Voluntária de Illinois, escreveu: Tínhamos terminado com um mosquete austríaco. Tinha comprimento médio, coronha de nogueira marrom clara e era uma arma traiçoeira. Naquela época, a maioria das tropas do Oeste usava mosquetes importados da Europa. Muitos regimentos usavam antigos mosquetes belgas pesados, desajeitados e insatisfatórios. Ficamos felizes e orgulhosos ao receber os austríacos. Usamos esses até junho de 1863, quando os devolvemos e recebemos em seu lugar o mosquete de rifle Springfield, do modelo de 1863. Não era tão pesado quanto o austríaco, tinha a aparência mais elegante e era uma arma de fogo eficiente. Carregar e limpar armas de fogo no campo podia ser uma tarefa difícil e perigosa. A grande variedade de armas, calibres, mecanismos de disparo e munições não tornava isso mais fácil.
John Meade Gould, do Maine, relatou como os homens de seu regimento carregavam armas. No nosso regimento, usávamos o cartucho de envelope combustível fabricado por Johnson e Dow, em Nova York, que permite colocar o cartucho inteiro no mosquete sem rasgar o papel. Consequentemente, nosso disparo era rápido em comparação com o que era comum com o carregador de boca. Alguns dos homens dizem que carregavam deixando o cartucho cair e batendo o mosquete com força no chão, e o impacto fazia o cartucho entrar. Mas o processo variava entre as armas e as unidades. O acúmulo de pólvora negra que sujava os rifles era um problema constante. Uma solução foi o desenvolvimento de balas mais limpas. Desenvolvidas por Elijah Williams, essas balas tinham um disco fino de zinco preso à base do projétil. Quando a arma era disparada, o disco de zinco raspava ao longo do cano. Os primeiros cartuchos foram entregues às tropas da União em 1862. O modelo Springfield, de 1861, foi atualizado em 1863. Pequenas melhorias foram feitas nesse mosquete raiado já confiável, incluindo novas abraçadeiras ovais, uma nova vareta de limpeza e uma culatra cimentada. O regimento de John Meade Gould recebeu os Springfields atualizados em janeiro de 1864. Usávamos o modelo de 1863 do mosquete raiado Springfield, carregado pela boca como a maioria das armas de infantaria, que se diferenciava dos anteriores por pequenos detalhes, como abraçadeiras mais pesadas e ausência de espoleta principal Ord. Foi o melhor mosquete que já tivemos. Se você quer ver mais dos nossos documentários históricos, por favor, curta, compartilhe e se inscreva.